Olá, meus queridos amigos, muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia. Muita luz e paz aí pro seu coração. Hoje é sábado, sábado especial, sábado dia 8 de abril, e eu desejo que com certeza você tenha um dia muito, muito abençoado. Começando com muito carinho, como sempre, mais uma pílula do nosso amado evangelho de hoje. Meus amigos, uma pergunta bem direta para as nossas reflexões, né? Com muito carinho. Qual é a sua relação com Deus? Pois é, qual que é a sua relação com a ideia de ser filho de Deus, com a ideia de ter sido criado por um ser superior, com a ideia de que existe uma ordem natural que é a matriz de todas as coisas que existem no universo visível e no universo invisível? Gente, a nossa relação com Deus, com o nosso Pai, ela pauta direta e indiretamente a nossa vida. Eu sei que você talvez possa estar até pensando, Ricardo, é óbvio. É claro, né? Afinal, Deus é Deus. Sim, mas a questão nossa aqui na nossa pílula hoje não é falar de Deus, é falar de você em relação a Deus, é falar de mim em relação a Deus. Sabe por quê, gente? Muitas vezes, pensa bem, nós falamos abertamente sobre Deus. Deus te abençoe, né? Assim, Deus te ilumine, vai com Deus. Muitas vezes de uma maneira quase que automatizada, né? Quase que mecânica, sem sentir o que significa cada uma dessas expressões. É sério, você tem noção do poder, né, de pronunciar o nome de Deus, não pela pronúncia vocabular, mas pelo poder de sentir o que isso significa em nós? Isso é sério. Um dos maiores médiuns norte-americanos de todos os tempos, Edgar Cayce, depois pesquisem sobre ele, né, que viveu no século passado. Ele tinha uma capacidade mediúnica extraordinária. Ele não era espírita, não era religioso, mas era um médium de efeitos físicos e tinha uma percepção extrasensorial maravilhosa. Cayce, por várias oportunidades, disse que presenciou pessoas orando o Pai Nosso com um nível de energia tão profundo, e ele descrevia o alinhamento dos chakras dessas pessoas quando elas oravam o Pai Nosso com fé, de uma maneira tão profunda e bonita, fazendo um comparativo com as pessoas que não oravam o Pai Nosso com fé, mostrando que não adianta você falar algo, é importante sentir. Nosso amado Chico Xavier, né? Nosso querido Chico, já contamos essa história aqui, inúmeras oportunidades. Ele falava que dentro das igrejas, né, quando ele as frequentava, antes de se tornar espírita muito jovem, ele percebia que havia alguns frequentadores que, na hora que recebiam a hóstia, essa hóstia apagava imediatamente na sua garganta, ao passo que outras pessoas, quando recebiam a hóstia, né, a comunhão lá na missa, essa hóstia se iluminava uma parte específica do seu corpo, mostrando que o que fazia diferença não era a hóstia em si, mas o coração, a receptividade de quem a recebia. Então, meus amigos, a nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje, de sábado, quer convidar você a refletir sobre a importância de Deus na sua vida, né? É te convidar a refletir sobre a dimensão profunda que a presença do Pai tem para nos fortalecer, para a gente vencer todas as dificuldades, para que a gente possa vencer todas as adversidades. Então lembre-se, fé é muito mais do que abrir a boca para falar, é sentir que você realmente está, né, envolvido por uma energia superior que te guia. É a gente dar um passo mesmo sem ver o que está adiante, na certeza de que o recurso vai vir. Foi o que Jesus ensinou para Tomé, foi ou não foi? Quando Jesus aparece aos discípulos depois, né, daquele terceiro dia inesquecível, aparece a Maria de Magdala, depois aos discípulos, e Tomé era o único que não tinha visto o Cristo. E então, quando ele chega, todos os discípulos estavam lá, o Cristo apareceu, Jesus apareceu, o Mestre apareceu. Ele: só acredito vendo, tem que colocar o dedo em suas chagas. Então Jesus aparece para Tomé e falou: pois não, pode colocar. E Tomé, gente, não era um homem ruim, pelo contrário, ele era e é a representatividade simbólica do ser humano, que crê, mas precisa ver primeiro. Quer dizer, a fé muitas vezes fica em segundo plano. Então Jesus teria proferido aquela célebre frase: bendito sois, ou benditos são aqueles que creem antes de precisar ver, já que Tomé precisou ver para conseguir crer. Então,
Mais importante do que pronunciar com os lábios a palavra de Deus é senti-la no coração, concorda? É você viver de uma maneira profunda como uma pessoa que se sente abençoada e compartilhar essa alegria, essa energia positiva com seus filhos, com seus pais, com seus amigos, com os animais, com tudo que você toca. Porque, gente, uma pessoa iluminada internamente, ela ilumina sua água, a água que bebe, ela ilumina a comida que toca antes de ingerir o alimento por causa da gratidão. Então, Deus é pronunciado através do sentimento nobre da sua gratidão. Então, talvez muito mais importante que sair falando para todo mundo, vai com Deus, fique com Deus, seja o quê? Sentir a própria presença do Pai em nossa vida, se conectando com ela através da gratidão. Aí sim, cada palavra nossa vai emitir uma vibração tão profunda, como Edgar Cayce mencionou, né, nos casos dos Pai Nossos que ele via as pessoas orando, que vai vibrar de uma maneira profunda nas pessoas que estão ao nosso redor, nos seres que estão ao nosso redor. Tá bom? Então que Deus te abençoe. Espero que eu esteja vibrando adequadamente agora. E que você tenha com todo carinho realmente um sábado lindo. Mas é sério, reflita aí sobre a sua relação com Deus. Ela não pode ser simplesmente da boca para fora, né, gente? Tá na hora da gente amadurecer de verdade e aprender a se entregar à bondade divina, independente da nossa religião, de dentro para fora, de dentro para fora. Tá bem? Fiquem com Deus então, de verdade, né? Um excelente sábado, luz e paz à sua família. E você já sabe, até breve, até muito breve.